É muito comum as pessoas se deixarem ser dominadas pela ansiedade, mesmo sofrendo com os seus efeitos, inclusive efeitos físicos, por achar que aquilo não tem uma relação com ela estar com alguma crise de ansiedade ou ela estar diretamente sofrendo com isso. A gente acaba negligenciando esse sentimento e achando que ele não atrapalha e tentando cuidar do objeto em especial, da dor específica, quando na verdade o problema é muito maior e o tratamento talvez fosse totalmente diferente. Vamos entender um pouquinho sobre isso, falando das 5 dores principais da ansiedade e que talvez você possua e nem saiba. Olá, tudo bom? Eu me chamo Adelaide Leão, sou especialista em ansiedade, especialista em respiração para ansiosas e ensino pessoas a dominarem esse sentimento de forma saudável e natural. E hoje nós vamos falar sobre as 5 dores principais que este sentimento pode causar quando ele está em excesso, quando ele está acometido por uma crise, por uma sensação que de fato acaba se tornando patológica para algumas pessoas. Eu conheço muita gente que fala assim para mim: ah, Adelaide, não, mas eu não tenho ansiedade, imagina, eu só tenho uma dor de cabeça muito frequente, mas não é nada demais. E quando na verdade essa enxaqueca tem uma relação direta com o nível emocional daquela pessoa. Ah, eu tenho gastrite, nossa, é terrível, meu estômago é muito sensível. Quando na verdade essa pessoa está muito estressada, está sofrendo por algum problema de estresse crônico, de ansiedade crônica e mal conseguiu perceber isso. Essa falta de conexão com o nosso próprio corpo é algo que a nossa vida acaba estimulando e fazendo com que a gente tenha. A gente esquece de olhar para os nossos sintomas e percebê-los como sinais de alguma coisa que está errada e que a gente precisa olhar com mais atenção. Portanto, é muito legal que você perceba e entenda essas dores que eu vou trazer aqui e comece a se perguntar: putz, mas será que eu tenho isso? Será que isso acontece no meu dia a dia com muita frequência? Será que isso está associado mesmo com aquilo que eu estou buscando tratar? Ou talvez seja realmente uma questão ligada ao meu emocional, ligada ao meu nível de estresse e ansiedade? É por isso que eu trouxe esse vídeo com as 5 principais dores e eu quero falar delas. A primeira é a dor de estômago. As pessoas têm dor de estômago por conta de estresse emocional. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que tem muitas dores de estômago quando eu estou muito ansiosa, quando eu estou no estado de estresse. Eu me lembro de situações específicas, por exemplo, quando eu fiz vestibular. Cara, eu tinha uma alimentação péssima, eu dormia muito mal e é claro que todos esses hábitos estão relacionados com a ansiedade também e não tinha uma qualidade de vida satisfatória, vivia estudando, vivia preocupada, dormindo tarde estudando, virando à noite estudando, preocupada com a prova, querendo passar na universidade pública. Então eu tinha muitas dores de estômago. Primeiro, porque eu estava numa situação de estresse recorrente por conta de todo o contexto da prova, de tudo que eu queria estudar para passar no vestibular, para fazer aquilo acontecer, que só dependia de mim, e também por todos os hábitos que eu acabei construindo em volta disso, que me fizeram e que me levaram a isso. Mas principalmente porque a ansiedade libera em nós um hormônio chamado adrenalina. E a adrenalina, ela estimula a liberação e a produção do suco gástrico, que é ácido. E aí, com o suco gástrico em excesso no nosso estômago, a gente tem, obviamente, um desconforto, uma dor de estômago e até mesmo pode causar gastrites. A segunda dor muito comum em crise de ansiedade, na ansiedade generalizada, é a dor de barriga. O nosso intestino, ele é o nosso segundo cérebro, você já deve ter ouvido essa frase, né? Pois é, a dor de barriga acontece porque quando a gente está ansioso, ansiosa demais, a gente entra num estado de alerta, o nosso sistema nervoso simpático é acionado e você fica pronto para lutar ou fugir. E quando você está pronto para lutar ou fugir, você não está preocupado em fazer uma digestão com qualidade. Você não está preocupado em realmente separar os nutrientes daquele alimento ou não que você ingeriu. Então o organismo, ele solta totalmente a função intestinal e é por isso que você pode ter dor de barriga, você pode ter um desarranjo intestinal, porque você tem uma soltura ali de todas as funções do intestino, além de toda essa sensação de ansiedade, liberar um hormônio chamado corticotrofina, que dá o efeito de espasmos e diarreia, que é esse efeito de realmente não se preocupar com isso neste momento no teu corpo, porque você precisa lutar ou fugir. Então, sabe aquela sensação de quando você vai viver alguma coisa, ter uma reunião, fazer um trabalho, até mesmo uma prova, e você sente aquela dor de barriga? Isso é a ansiedade acontecendo, né? E tem muita gente que sofre com isso de maneira crônica e acha que isso é normal, e acha que isso faz parte do jeito da pessoa. E eu falo isso porque eu mesma era assim. Eu tinha muitos transtornos gastrointestinal, tanto dores de estômago, quanto também dor de barriga, e eu achava que eu era assim.
que eu era uma pessoa que tinha isso como traço da minha personalidade. Mas como eu já disse aqui em outros vídeos, a ansiedade não é um traço de personalidade. A ansiedade, ela é um transtorno de comportamento causado por uma deficiência, que não é bem uma deficiência, mas por essa nossa incapacidade de lidar com essa emoção de forma correta. Então, se você tem algum desses dois sintomas de maneira frequente, é muito importante que você observe se isso não está ligado com o teu emocional, beleza? Dor muscular também tem a ver com aquela ativação desse estado de luta e fuga que eu falei pra você. Os músculos inteiros começam a se tensionar, porque é como se eles estivessem sendo acionados para te preparar realmente para você lutar com alguém se você precisar nesse momento. Só que acontece que as nossas lutas, diferentemente dos nossos tempos, dos ancestrais lá das cavernas, mudaram completamente. Hoje nós não lutamos mais contra os ursos gigantes das florestas ou contra todos os predadores vorazes que podem acabar com as nossas vidas. A gente luta contra um boleto, a gente luta às vezes contra um chefe, a gente luta às vezes com alguém que está fechando a gente no trânsito. E essas lutas mudaram por uma série de contextos, mudaram pelo nosso contexto ético, pelo nosso contexto socioeconômico, então as lutas são diferentes. E o que precisamos fazer de verdade é adaptar esse sistema instintivo a lutar melhor com esses acontecimentos, sendo que essa luta nem sempre é uma luta armada. Mas, como somos seres instintivos e como temos uma série de sinais no nosso corpo que vêm desse caráter mais instintivo, desse caráter que nos fez evoluir, porque isso não é ruim. Afinal de contas, foi graças a todos esses instintos que a gente chegou até aqui e que a gente está contando essa história. Mas essa dor muscular, ela é muito comum quando você está tenso, quando você está muito ansioso. E aí a pessoa tem uma dor crônica nas costas, tem uma dor crônica na mandíbula, tem uma dor crônica nos braços, nas pernas, e isso pode estar, sim, acontecendo por conta desse direcionamento geral da tua emoção, da tua ansiedade acentuada, desse fluxo de pensamentos acelerados que pode estar te deixando o tempo todo nesse estado de alerta. Então, fica presente para isso, beleza? Dor no peito é a quarta dor muito comum para quem tem ansiedade, para quem sofre com isso. E ela acontece principalmente por causa das palpitações. O coração começa a bater muito mais forte por causa da liberação da adrenalina, como se estivesse dizendo para o nosso corpo que ele precisa captar mais oxigênio, porque ele precisa de energia, que ele vai passar por uma situação onde ele realmente vai precisar de tudo isso para sobreviver. Então olha que louco esses sinais instintivos que ainda possuímos, dominando todo o nosso corpo, dominando essas sensações e muitas vezes atrapalhando a nossa vida. Muitas vezes fazendo com que a gente perca tempo, porque eu conheço muitas pessoas que vão no cardiologista, que fazem exames, que fazem uma série de coisas achando que tem algum problema muito grave no coração, quando na verdade elas só estão ansiosas demais, elas só precisam aprender a controlar sistemas e funções que estão conectadas com tudo isso para que você gerencie melhor, para que você gerencie e lide melhor com essa emoção. Então as palpitações, elas são normais também para quem tem ansiedade. Então antes de você realmente buscar um tratamento mais específico, conversa com o teu médico, com a tua médica, caso você tenha chegado a ir em algum destes, para realmente saber se as palpitações que você sente, qual é a frequência com as quais ela acontece, em que momento elas acontecem. E parece bobo, gente, mas não é. Muitas pessoas esquecem de olhar para si mesmas, de perceber qual é o contexto em que aquilo está acontecendo. Isso é fundamental para você entender que dores não são apenas dores, elas são sinais que o nosso corpo nos manda de que existe algum problema e que é importante que a gente olhe para ele. Tanto para ele no seu aspecto emocional, quanto no seu aspecto físico também. Dor de cabeça. Muita gente que sofre de enxaqueca, fica tomando remédio atrás de remédio e não vai buscar a causa essencial disso. As dores de cabeça, elas acontecem porque quando a gente está tenso, quando a gente está nesse estado de alerta constante, a gente tem uma hiperativação do nosso córtex pré-frontal que busca raciocinar, que busca encontrar maneiras, soluções impossíveis, formas totalmente desastrosas daquilo que a gente pode viver ou passar, e isso acaba sobrecarregando o nosso cérebro. O nosso cérebro, por si só, ele já gasta cerca de 20% do oxigênio que a gente absorve, de tudo isso, de toda essa matéria-prima que a gente traz para o corpo para gerar energia. Lembra que o oxigênio é o que nos gera energia para viver, é através daquilo que a gente respira que a gente tem a nossa vitalidade, que a gente tem a nossa disposição. Então imagina, você está tenso, você está num estado de alerta e preocupação constante, aquilo vem se prolongando ao longo da tua semana e dos teus dias, e você tem uma dor de cabeça que pode começar num lugar mais específico e vai se espalhando. Isso tem a ver tanto com essa aceleração de pensamentos que vai sobrecarregar demais o teu cérebro e as tuas conexões neuronais,
mas também pode ter a ver com um caso de respiração mal feita, porque a respiração é a nossa via de absorção dessa energia. E quando a gente está tenso, quando a gente está ansioso, a gente tende a hiperventilar, a gente tende a entrar no estado de hiperoxigenação, a gente leva muito oxigênio que a gente nem sempre vai usar naquele momento, porque lembra, a gente não está correndo de nenhum urso polar, não precisa ser só polar, né, gente? A gente não está correndo de nenhum leão, de ninguém. Então, esse acúmulo de oxigênio pode trazer uma diferença no nosso pH sanguíneo e nos causar vasoconstrição. E a vasoconstrição pode causar tontura e dor de cabeça, por exemplo, até o formigamento, que algumas pessoas também sentem. Mas como eu estou falando aqui especificamente de dores, a dor de cabeça em especial pode estar associada a isso. Então, ao invés de você ficar tomando só remédios, procure entender como que essa dor de cabeça acontece, qual que é o ciclo dessa dor, em que momento ela se apresenta, certo? Porque ela também é uma dor característica de pessoas que estão sendo dominadas pela ansiedade. E eu já vivi tudo isso, passei por todos e muitos desses sintomas e já travei a mandíbula, já tive enxaqueca, dor de barriga, dor nas costas, tudo por conta desses quadros ansiosos. E descobri maneiras, a partir de uma metodologia muito especial, nas quais me fazem dominar a ansiedade e não me deixar mais ser dominada, nem pelos seus sintomas e nem por aquilo que ela me causa no âmbito emocional. É como se eu pudesse gerenciá-la da melhor forma possível. E eu quero poder partilhar desta metodologia com você, eu quero poder partilhar este conhecimento com todas as pessoas que, assim como eu, já sofreram com esses sintomas e querem ter uma vida mais leve, querem poder viver as suas vidas, tomar as rédeas das suas escolhas, dos seus desejos e não serem mais paralisados por isso. Então eu quero te convidar para a minha semana Vencendo a Ansiedade, que vai acontecer nos dias 10, 12 e 14 de outubro. As inscrições eu vou colocar aqui no link dos comentários do YouTube e eu espero você para aprender um pouco mais de como você lidar com esses instintos naturais do teu corpo, para que a partir disso você adapte e tenha estratégias para viver melhor. Se você gostou desse vídeo, me conta aqui nos comentários se você sente alguma dessas dores, como que elas acontecem, se você já parou para observar. Não esquece também de compartilhar com os teus amigos e amigas e se inscrever no canal para receber as notificações e também na semana para a gente aprender ainda mais e ter maior domínio sobre o nosso corpo, sobre as nossas emoções, para que a gente viva de forma mais leve e saudável, beleza? Um beijo e até a próxima!